Bom dia, pessoal. Como vai? Tudo bem? Meu nome é Rubens, sou professor de Medicina Legal e Odontologia Legal daqui do NEAF Concursos. A gente vai apresentar para vocês aqui aquilo que foi pedido, o conteúdo programático do último edital para o curso de papiloscopista, certo? Papiloscopista policial. Começando aqui, né? A gente fala sobre a anatomia crâniofacial. Foi pedido especificamente, entre outros, isso também. Por quê? Esse é o conjunto de técnicas que permite que você identifique aquele indivíduo. Anatomia do corpo humano. A anatomia do corpo humano também. Por quê? Porque ela passa não só pelo processo de identificação completo, como um todo. Então, quando o papiloscopista for emitir um laudo ou um parecer, ele tem que saber o que está acontecendo, onde que ele está estudando, certo? A biotipologia, isso faz parte também daquela questão quando se aproxima ao positivismo, que se aproxima também da criminologia, ou seja, o biótipo do indivíduo e o que ele caracteriza. Certo? Vamos continuar aqui. Identificação craniométrica, tanto qualitativa quanto quantitativa. Ou seja, a análise através de medidas, a análise através do formato de ossos, no que diz respeito à identificação da pessoa, né? E todo o funcionamento daquela camada óssea que tem e qual que é a interferência dela na medicina legal. E noções de tanatologia. O que é tanatologia, pessoal? Tanatologia forense, ele é o estudo da morte. Ele é o estudo, quais são os fatores, quais são os fenômenos que sucedem à morte do indivíduo. Ou seja, quais são as fases da putrefação, quais são os fenômenos de conservativos e os fenômenos destrutivos que o corpo humano lhe passa após a morte, após o óbito. Aqui vamos dar uma pequena introduçãozinha para poder entender um pouco. A gente percebe que o crânio é dividido em vários ossos, né? A gente vê aqui no nosso slide que ele é dividido em muitos ossos. Cada osso desse ele possui uma característica que acomete o indivíduo conforme a idade, conforme até o local. Existe, por exemplo, como dar um exemplo para os senhores, um osso epactal que existe acima do crânio. Esse osso, né? Ele é característico de populações andinas e serviu, quem tiver curiosidade, para saber, num caso antigo, chamado caso Araceli, que ocorreu no Espírito Santo. Depois os senhores pesquisam, vão ver que é um caso médico forense muito interessante. Certo? Vamos falar também aqui da anatomia do corpo humano. Ou seja, como o corpo humano ele é constituído, como ele se divide, né? Por quê? Por que o papiloscopista é importante isso? Porque ele vai emitir laudo. E o papiloscopista, além de emitir laudo, ele vai ter que saber ler um laudo. Ele tem que saber trabalhar junto com a perícia técnica, no exame perinecroscópico, no exame do local do crime. Não só verificando as cristas papilares e identificando o indivíduo através de suas digitais, mas sim de todo um processo. Por isso é importante, e o concurso principalmente, porque o concurso pede. Vamos dar o foco nos senhores em passar no concurso. Então nós vamos estudar os sistemas, a anatomia do corpo humano, seja membros superiores, inferiores, epiderme, derme, o que compõe o corpo humano, os tecidos, os pelos, o que dá a coloração da pele. Certo? Aqui, laudos e documentos periciais, modelos e interpretação. Primeira dica que eu quero dar para os senhores, primeira coisa, quando se fala em laudos periciais, quando se fala na parte legal dos laudos, na parte normativa de laudos periciais, os senhores devem ler o Código de Processo Penal. O Código de Processo Penal, quando ele fala sobre exame de corpo de delito, das perícias em geral,
certo? Existe muita coisa ali que cai, existe muita coisa normativa que é utilizada na medicina legal. A medicina legal ela não vive só de figuras, ela vive de normas também. E um exemplo desse que a gente pode observar aqui é justamente a composição de um laudo pericial. O que ele é? O que ele compõe? O histórico. Então, vocês podem observar aqui que ele compõe o histórico, o local, toda a descrição do objeto, fazer os esclarecimentos, para depois ter uma discussão e uma conclusão. Então, isso faz parte da profissão. Nós que trabalhamos na polícia, a gente tem acesso, nós somos os consumidores, os receptores desse laudo, nós temos acesso e nós lemos um laudo papiloscópico, ele tem essa mesma estrutura. Por isso que é importante saber, por isso que se pede no concurso. Certo? Então, essa parte, quando se fala de laudo, de normativa, de prazo de entrega de laudo, existe no Código de Processo Penal disposição própria. Por isso é importante que os senhores leiam e estudem também pelo Código de Processo Penal, que no decorrer das aulas nós vamos dissecar aqui para os senhores. Certo? Então vamos prosseguir aqui com nossa apresentação para passarem direto aqui pelo menos na parte de medicina legal, procurar acertar o máximo, gabaritar a prova. Apesar de serem poucas perguntas, né, são perguntas que têm o mesmo peso que as outras. E se você conseguir garantir ali, você consegue garantir a sua nota e a sua aprovação. Biotipologia, quando a gente fala de biotipologia, que a gente fala de critérios que caracterizam o ser humano. Aqueles critérios que caracterizam o ser humano por sua forma física. Ou seja, aqui como a gente pode ver um indivíduo que ele é endomorfo, né? O que é um indivíduo endomorfo? Você vê que ele possui algumas camadas, algumas cavidades, algumas partes do seu corpo, né? Que tem uma facilidade em produzir maior massa muscular ou acumular gordura, esse indivíduo endomorfo. A pessoa denominada ectomorfa, né? A pessoa que ela é magrinha, que já é de natureza dele ser uma pessoa magra, por assim dizer. É lógico, a gente vai falar da técnica, o que quer dizer isso. E, por fim, o mesomorfo, né? Só para vocês terem uma ideia. O mesomorfo é aquele indivíduo que possui como na própria dele o fato dele ser uma pessoa que já tem um perfil atlético, né? Como assim, por assim dizer. Vamos continuar aqui. Então, aqui a gente fala da tipologia. O que mais? A gente fala da identificação craniométrica, existem várias técnicas. Uma delas é o índice de Baudouin. O índice de Baudouin é uma das técnicas de medição de crânio para identificação e uma estimativa quanto à idade daquela pessoa, quanto à idade daquele indivíduo. Essa é uma identificação craniométrica. Existem várias técnicas, existem várias formas de medição. Como, por exemplo, vocês podem ver que podem cair questões de medicina legal, que ela dá diversos, como já caiu em provas que a gente andou pesquisando, que dá diversas características. Então, um indivíduo cujo crânio, a fossa occipital, possui tanto de medida e tanto aquilo, chega até a bacia, né? A parte do seco ali da bacia com medidas, pede para identificar a idade aproximada e o sexo. Então, esse é o tipo de pergunta que a gente está esperando quando a pessoa pede uma matéria como a craniometria, como o índice craniofacial. Certo? Tanatologia, o que é tanatologia, pessoal? Tanatologia é o estudo da morte. É o estudo dos fenômenos destrutivos, abióticos, consecutivos, que preservam o corpo ou que destroem, os fenômenos de putrefação. Quais são as fases? As fases colorida, a fase gasosa, a fase colicoativa e a fase esquelética, né? Isso é um exemplo da tanatologia. A gente vai estudar todos os fenômenos do que se referem à tanatologia, esquecendo que a tanatologia é o estudo da morte.
certo? E quando é que ocorre a morte? Quando perde as suas funções encefálicas. Ah, por que eu sei disso? Porque eu verifiquei, né? Eu olhei lá, conversei com... Não, isso está na lei. Entendeu? Muita coisa do que a gente vê aqui vai estar na lei, certo? E essa parte de tanatologia também ela engloba desde a ocorrência do óbito até a desaparecimento daquele indivíduo na natureza. Certo, pessoal? É importante isso também para critérios de identificação, é importante para critérios de cronotagnose, que é o período aproximado em que houve morte, né, o evento morte desse indivíduo. Certo? E aqui, nós verificamos aqui uma questãozinha para a gente avaliar aqui qual poderia ser a resposta. Vamos lá, vamos ver ela. Isso é um exemplo do que a gente espera na prova. Você vê que é uma prova de investigador, né? Vocês vão ver que é uma prova de investigador da VUNESP. VUNESP, olha a banca que pede pra gente. VUNESP, da Bahia. Entenderam? Então, esse é um nível de dificuldade que a gente espera desse para mais, né? Que a gente espera que caia na prova de vocês, para as quais os senhores estarão plenamente preparados para responder. Vamos lá, vamos dar uma olhada nessa questão? Vamos ver quais são os caracteres dela. Senhora de 73 anos de idade, viúva, com antecedentes de diabetes mellitus e doença arterial coronariana, mas sem acompanhamento médico há 5 anos, é encontrada morta na cama onde habitualmente dormia, quando a filha foi visitá-la. Certo? Então aqui o examinador ele dá uma casuística do fato. Até aqui, tranquilo, ele está contando uma história, né? De uma senhora que já tinha um problema de coração, de diabetes, uma senhora de certa idade, que foi encontrada morta quando a filha foi visitar. Vamos lá, após acionar a autoridade policial, logo a equipe pericial chega ao local da morte. Aparentemente não houve alteração da cena. O que acontece? O que indica aí que não houve alteração da cena? Indica provavelmente uma morte natural. O cadáver estava em decúbito dorsal, né? Existe decúbito ventral e decúbito dorsal. O decúbito ventral é localizado na parte da frente, quando a pessoa está de bruços, né? Comumente conhecida como bruços, e decúbito dorsal, ela está deitada de frente para cima ou de costas para o local, certo? Então ela está em decúbito dorsal, sem sinais de injúrias externas, ou seja, sem sinais de ferimentos, com livores de hipótese fixos. Livores de hipótese, o que é isso? Isso a gente vai aprender. Posso dizer para os senhores que é um sangue acumulado devido à cessação da circulação, mas a gente vai aprender uma forma mais técnica, existem outros fatores quanto a isso. Rigidez cadavérica em todo o corpo. Rigidez cadavérica, o que é isso? Como é que acontece isso? No decorrer das aulas, a gente vai aprofundar, mas já vou adiantar para os senhores que é a atuação do ácido lático nas células. Como? Quando? Nós vamos ver nas aulas. Ausência de mancha verde abdominal. A mancha verde abdominal é uma característica da fase colorida da putrefação. O estudo da tanatologia diz isso. É a primeira fase da putrefação, mancha verde abdominal. Por quê? Pelo acúmulo de bactérias da região do intestino, é o primeiro lugar onde apresenta sinais de putrefação. Certo? Vamos lá, vamos continuar a questão. A gente vai falando a questão e explicando um pouco dela. Considerando a temperatura ambiente de aproximadamente 20 graus Celsius e a ausência de fatores internos e externos que possam influenciar a cronologia de fenômenos cadavéricos. Quais que podem ser os fatores internos e externos que influenciam fenômenos cadavéricos? Entomologia, todo mundo sabe, ninguém sabe o que é entomologia. Realmente, entomologia é o estudo da fauna cadavérica, ou seja, daqueles insetos, das larvas que estão no cadáver ou em volta dele, o que dá uma noção, pelo ciclo de vida desses insetos, de uma provável estimativa de hora da morte, certo? Então, esse é um exemplo de um fator externo que influencia a cronologia de fenômenos cadavéricos. Vamos lá, constitui com maior probabilidade uma estimativa correta
do tempo de morte. Então, aqui ele pede, né? Ele pede para a gente verificar, através dessas características, qual seria, né, uma cronologia aproximada de morte. Nós vamos estudar, né, no decorrer do curso, que, por exemplo, quando a gente fala em rigidez cadavérica, a gente fala que ela vai se formar a partir de horas e pode persistir aqui, rigidez cadavéricas, ela pode persistir aqui, a rigidez cadavérica até 24, mais ou menos 24, 36 horas, o que dá uma estimativa da cronotagnose, do horário da morte. A gente vai ver que a presença dos livores e de hipóstase fixos, né? Os livores de hipóstase, aquele sangue acumulado devido à cessação da circulação, ele também existe um período que ele se forma e juntamente com a rigidez cadavérica e a verificação da primeira fase do início da mancha verde abdominal, ele forma aqui uma ideia mais ou menos. Então, professor, eu vou precisar então fazer uma conta disso? Não, você vai ver as características de cada um e você vai precisar, né? Precisar uma estimativa, na verdade, né? Parece ser meio contraditório, mas é isso que acontece. Você dá uma estimativa, você precisa uma estimativa quanto ao tempo que aquele indivíduo faleceu, certo? Aqui na questão, a gente vai ver que a própria ausência, né? A ausência da mancha verde abdominal, ele já mata o quê? Ele vai matar essa questão por quê? Porque a ausência da mancha verde abdominal, depois de um certo período de tempo, ele entra na fase colorida, que supera o montante de horas que algumas alternativas descrevem aqui. Então a gente elimina aqui 4 horas, vamos usar aqui 4 horas, a gente elimina 7 horas, justamente pelo período em que ela se forma. 36 horas, pessoal, aí a gente já parte para outra, olha como se a gente tem que olhar de uma forma global. Aí ele fala assim, 24, 36 horas, 24, 36 horas, talvez a rigidez cadavérica não esteja mais se formando. Logo, a resposta correta, como a gente pode verificar aqui, 15 horas. Viu, pessoal? Então, nós temos que pegar essa questão e verificar ela de uma forma global, e eliminando as alternativas conforme aquilo que a gente está aprendendo. Nós vamos entender que a rigidez cadavérica vai terminando entre 24 e 36 horas. A gente vai entender que a mancha verde abdominal começa com poucas horas, mas ela termina em poucas horas. Também a partir do evento morte. Então, pessoal, é isso. Essa é uma apresentação do curso aqui do NEAF, o curso de Noções de Medicina Legal e Odontologia Legal, certo? Quando a gente falar em odontologia, a gente vai falar também dos processos técnicos para verificar a identificação através da arcada dentária, certo? Existem muitas técnicas, algumas técnicas, e alguns índices que são utilizados em medicina legal. Então, pessoal, espero vocês aí para assistir nossas aulas online pelo NEAF Concursos. Meu nome é Rubens, sou delegado de polícia e estou aqui para ajudá-los na sua aprovação. Muito obrigado.